Olá a todos, e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você está aqui, é porque busca entender um dos personagens mais controversos e impactantes da política mundial e como suas ações reverberam em cenários complexos como o da Venezuela. Hoje, vamos mergulhar em uma análise profunda, imparcial e sem filtros sobre Donald Trump, questionando: ele é um vilão ou um salvador? Prepare-se para ter suas convicções testadas, para ver os dois lados de uma moeda que muitos insistem em ver apenas um. Este vídeo não tem a intenção de te convencer de nada, mas sim de te fazer pensar, de te dar as ferramentas para formar sua própria opinião. E para que essa discussão chegue a mais pessoas, e para que possamos continuar produzindo conteúdo que realmente te faça refletir, eu peço que você já deixe o seu like, se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas análises futuras. Se você já tem uma opinião formada sobre Trump, ou se está curioso para ver os argumentos, deixe seu comentário abaixo. Sua participação é fundamental para enriquecer este debate. Agora, vamos começar. Donald Trump. Poucos nomes na política contemporânea evocam reações tão extremas e apaixonadas. Para alguns, ele é a personificação do mal, um líder autocrático cujas políticas trouxeram divisão e sofrimento. Para outros, ele é um herói, um visionário que ousou desafiar o status quo, um salvador que colocou seu país e seus valores em primeiro lugar. Mas afinal, quem é Donald Trump? E mais importante, como suas ações, especialmente no complexo tabuleiro geopolítico da Venezuela, podem ser interpretadas sob essas duas lentes tão distintas? A polarização em torno de sua figura não é um acidente. Ela é o resultado de uma personalidade política única, de uma retórica que divide e de decisões que geram consequências de longo alcance. Ele não é um político tradicional, e talvez seja exatamente por isso que ele gera tanto amor e tanto ódio. Sua abordagem direta, muitas vezes confrontadora, rompeu com décadas de diplomacia e convenções, forçando o mundo a reavaliar a forma como as relações internacionais são conduzidas. Essa ruptura, para seus críticos, é a prova de sua irresponsabilidade e perigo. Para seus defensores, é a evidência de sua coragem e eficácia. Para entender a complexidade de Donald Trump, é essencial revisitar sua trajetória. Nascido em Nova York, em uma família de empreendedores do ramo imobiliário, Trump construiu um império nos negócios, tornando-se uma figura proeminente na cultura pop americana, especialmente através de seu reality show, O Aprendiz. Sua entrada na política, inicialmente vista por muitos como uma excentricidade, rapidamente se transformou em uma força imparável. Sua campanha presidencial de 2016 foi marcada por uma retórica populista, nacionalista e anti-establishment, prometendo tornar a América grande novamente. Ele criticou acordos comerciais, imigração e a política externa tradicional dos Irmekrinua, ressoando com uma parcela da população que se sentia esquecida e desiludida com a política convencional. Sua vitória surpreendeu o mundo e inaugurou uma era de incerteza e redefinição nas relações globais. Ele não era um político de carreira, e isso para seus apoiadores era sua maior força. Um sinal de que ele não estava comprometido com os interesses de Washington, mas sim com os do povo americano. Para seus detratores, essa falta de experiência era uma ameaça, um convite ao caos e à irresponsabilidade. Sua primeira administração, de 2017 a 2021, foi um turbilhão de eventos e decisões que deixaram marcas profundas. No cenário doméstico, ele implementou cortes de impostos, nomeou juízes conservadores e buscou reverter regulamentações ambientais. No cenário internacional, ele retirou o Cumulá do Acordo de Paris sobre o clima e do acordo nuclear com o Irã, renegociou o NAFTA e iniciou uma guerra comercial com a China. Mas foi na América Latina, e mais especificamente na Venezuela, que sua política de máxima pressão se tornou um dos pilares de sua abordagem. Ele via o regime de Nicolás Maduro como uma ditadura ilegítima, uma ameaça à democracia e aos interesses dos IMEUA na região. Essa visão moldou cada ação de sua administração em relação ao país sul-americano, transformando a Venezuela em um campo de batalha ideológico e geopolítico.
A questão central que emerge é: essa abordagem foi a de um vilão que agravou o sofrimento de um povo, ou a de um salvador que tentou libertá-lo de uma tirania? Vamos começar explorando os argumentos de quem vê Donald Trump como um vilão, especialmente no contexto venezuelano. Para muitos críticos, as políticas de Trump em relação à Venezuela foram desastrosas, exacerbando uma crise humanitária já terrível e prolongando o sofrimento de milhões de pessoas. O principal pilar de sua estratégia foi a imposição de sanções econômicas severas, que, segundo seus detratores, atingiram diretamente a população civil. Essas sanções incluíram o embargo de petróleo, que cortou a principal fonte de receita do país, e o congelamento de ativos do governo venezuelano no exterior. Críticos argumentam que, embora o objetivo declarado fosse pressionar o regime de Maduro, na prática, essas medidas sufocaram a economia, limitaram a capacidade do governo de importar alimentos e medicamentos e aprofundaram a escassez generalizada. Relatórios de organizações internacionais como a ONU apontaram para um aumento significativo da pobreza, da desnutrição e da mortalidade infantil durante o período das sanções, com a culpa sendo frequentemente atribuída, em parte, à política de Washington. A ideia de que as sanções são uma forma de guerra econômica que penaliza os mais vulneráveis é um argumento central para quem vê Trump como um vilão. Eles questionam a moralidade de uma política que, para derrubar um regime, sacrifica a vida e o bem-estar de cidadãos comuns. Além das sanções, a violação da soberania nacional é outro ponto crucial para os críticos. A política de Trump foi marcada por um apoio explícito e incondicional a Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, ignorando a legitimidade do governo de Maduro, que, embora controverso, detinha o controle efetivo do território e das instituições. Essa postura, combinada com ameaças veladas de intervenção militar e o apoio a tentativas de golpes e operações encobertas, foi vista como uma clara interferência nos assuntos internos de um país soberano. Para muitos, essa abordagem remete a um passado de imperialismo americano na América Latina, onde os Ifeano Uroná frequentemente intervinham para proteger seus próprios interesses, em detrimento da autodeterminação dos povos. A ideia de que um país tem o direito de escolher seu próprio destino, sem a imposição externa de um regime change, é um princípio fundamental do direito internacional. Ao desconsiderar esse princípio, Trump, para seus críticos, agiu como um vilão que desrespeitou a soberania venezuelana e minou a ordem internacional baseada em regras. Os precedentes perigosos criados pelas ações de Trump também são uma preocupação para quem o vê como um vilão. A ameaça de intervenção militar, mesmo que nunca concretizada em sua primeira administração, e a posterior operação de captura de Maduro em 2026, estabeleceram um novo e alarmante padrão. Críticos argumentam que, ao justificar a ação militar unilateral para derrubar um líder considerado ilegítimo, os Sinpawa abriram uma caixa de Pandora, dando a outras potências a justificativa para intervir em países que consideram ameaças ou cujos regimes não aprovam. Isso poderia levar a um mundo mais instável, onde a força bruta substitui a diplomacia e o diálogo. A ideia de que a lei da selva prevalece sobre o direito internacional é um cenário temido por muitos, e as ações de Trump na Venezuela são vistas como um passo perigoso nessa direção. A preocupação é que, ao agir como um xerife global, sem o consentimento da comunidade internacional, os Yasinkis minam a própria estrutura que busca manter a paz e a estabilidade. As consequências humanitárias das políticas de Trump são inegáveis para seus detratores. O êxodo massivo de milhões de venezuelanos que fugiram da fome, da violência e da falta de oportunidades é um testemunho do colapso do país. Embora a crise tenha raízes profundas na má gestão do governo Maduro, os críticos de Trump argumentam que as sanções americanas agravaram drasticamente a situação, tornando a vida insustentável para muitos. A falta de acesso a alimentos, medicamentos e serviços básicos, combinada com a hiperinflação e a desvalorização da moeda, levou a um sofrimento generalizado. Para esses críticos, a política de Trump, ao invés de aliviar o sofrimento, o intensificou,
transformando a Venezuela em um exemplo trágico de como a máxima pressão pode ter um custo humano devastador. A pergunta que ecoa é: qual o valor de uma libertação que vem acompanhada de tanta dor e desespero para a população? Agora, vamos virar a moeda e explorar os argumentos de quem vê Donald Trump como um salvador, especialmente no contexto venezuelano. Para muitos de seus defensores, as ações de Trump na Venezuela foram uma resposta corajosa e necessária a uma ditadura brutal que oprimia seu próprio povo e desestabilizava a região. Eles argumentam que o regime de Nicolás Maduro não era apenas ilegítimo, mas também criminoso, envolvido em narcotráfico, corrupção e violações massivas dos direitos humanos. Para esses defensores, a inação da comunidade internacional diante do colapso venezuelano era inaceitável. E Trump, ao contrário de outros líderes, teve a coragem de agir. As sanções econômicas, nesse ponto de vista, não foram destinadas a punir o povo, mas sim a cortar as fontes de financiamento do regime, impedindo que Maduro continuasse a enriquecer a si mesmo e a seus aliados, enquanto a população sofria. A ideia é que a pressão econômica era a única forma de forçar uma mudança em um governo que se recusava a dialogar e a ceder. A proteção dos interesses americanos e a segurança regional são outros argumentos centrais para quem vê Trump como um salvador. Defensores apontam que a Venezuela, sob Maduro, tornou-se um refúgio para grupos criminosos e terroristas, além de um ponto de apoio para potências adversárias dos Ifeulawa, como Rússia, China e Irã. A instabilidade na Venezuela, com seu êxodo de milhões de refugiados, representava uma ameaça direta à segurança das fronteiras dos Ifeulawa e à estabilidade de países vizinhos, como a Colômbia e o Brasil. Para esses defensores, a ação de Trump não foi imperialismo, mas sim uma medida de autodefesa e de proteção dos aliados regionais. A intervenção, nesse contexto, é vista como uma forma de conter uma ameaça crescente e de restaurar a ordem em uma região vital para os interesses americanos. Eles argumentam que a inação teria sido mais perigosa, permitindo que a Venezuela se tornasse um estado pária ainda mais problemático. A necessidade de uma mudança de regime é um ponto crucial para os defensores de Trump. Eles acreditam que o regime de Maduro era irreformável e que a única solução para a crise venezuelana era sua remoção do poder. Apoiadores de Trump argumentam que a diplomacia e as negociações haviam falhado repetidamente e que Maduro usava qualquer tentativa de diálogo para ganhar tempo e consolidar seu poder. Nesse cenário, a máxima pressão e, eventualmente, a ação militar eram vistas como os únicos caminhos viáveis para restaurar a democracia e a liberdade na Venezuela. A ideia de que a intervenção, embora drástica, era um mal necessário para acabar com a tirania e o sofrimento do povo é um argumento poderoso para quem vê Trump como um salvador. Eles acreditam que a história julgará Trump não pela forma como agiu, mas pelos resultados que buscou alcançar. A libertação de um povo oprimido. A esperança para a população venezuelana é um dos pilares da visão de Trump como salvador. Muitos venezuelanos, tanto dentro quanto fora do país, apoiaram abertamente a política de Trump, vendo-o como a única figura capaz de desafiar e derrubar o regime de Maduro. Para esses indivíduos, as sanções e a pressão externa, embora dolorosas, eram um preço a pagar pela liberdade e pela restauração da democracia. Eles acreditavam que a queda de Maduro traria consigo a possibilidade de reconstrução, de retorno dos exilados e de uma vida melhor para todos. A ação militar de 2026, que resultou na captura de Maduro, foi celebrada por muitos como o fim de um pesadelo e o início de uma nova era. Para esses venezuelanos, Trump não foi um vilão, mas sim o catalisador de sua libertação, o líder que finalmente teve a coragem de fazer o que era preciso. A perspectiva de quem sofre sob uma ditadura e vê na intervenção externa a única saída é um argumento poderoso para a visão de Trump como salvador. Finalmente, a ideia de que Trump estabeleceu um precedente de que ditadores enfrentarão consequências é um argumento forte para seus defensores. Eles acreditam que a captura de Maduro envia uma mensagem clara a outros regimes autoritários ao redor do mundo.
que a opressão e a violação dos direitos humanos não ficarão impunes. Para esses defensores, a ação de Trump reforça a ideia de que os Essimuasopewara, sob sua liderança, não hesitarão em usar seu poder para defender a democracia e a liberdade, mesmo que isso signifique ir contra as convenções diplomáticas. A comparação com a captura de figuras como Manuel Noriega ou Saddam Hussein é frequentemente evocada para justificar a ação, argumentando que a história mostra que, em certos casos, a força é necessária para remover tiranos. Nesse ponto de vista, Trump agiu como um salvador não apenas para a Venezuela, mas para o próprio conceito de justiça e responsabilidade internacional. A segunda administração Trump, que se iniciou em 2025, marcou um retorno a uma política externa ainda mais assertiva e, para muitos, intervencionista. Após um período de relativa moderação sob a administração Biden, que manteve as sanções, mas buscou caminhos diplomáticos, Trump reassumiu a presidência com uma retórica de América primeiro e uma clara intenção de retomar a máxima pressão contra regimes que considerava hostis. A Venezuela, que já era um foco central em sua primeira gestão, voltou ao topo da agenda. A experiência anterior, onde Maduro permaneceu no poder apesar das sanções, pareceu convencer Trump e sua equipe de que uma abordagem mais direta e decisiva era necessária. Essa nova fase de sua presidência foi caracterizada por uma escalada de retórica e, eventualmente, de ações, que culminariam em um dos eventos mais chocantes da história recente da América Latina. A promessa de resolver o problema venezuelano de uma vez por todas se tornou uma prioridade, e os meios para atingir esse fim seriam, para seus apoiadores, justificados pela urgência da situação. Para seus críticos, essa era a confirmação de uma agenda perigosa e unilateral. O ápice dessa nova abordagem foi a captura de Nicolás Maduro, em janeiro de 2026. Este evento que chocou o mundo é o ponto central de nossa análise sobre Trump como vilão ou salvador. Para quem o vê como vilão, a operação militar dos Icausquin-Iwa em solo venezuelano, sem o consentimento do governo local ou uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, foi uma flagrante violação do direito internacional e da soberania venezuelana. Eles argumentam que, independentemente da ilegitimidade percebida do regime de Maduro, a ação unilateral dos Imairifra estabeleceu um precedente perigoso, abrindo as portas para que qualquer potência intervenha em outros países sob o pretexto de regime change. A imagem de um líder estrangeiro sendo capturado em seu próprio país por forças militares de outra nação evoca memórias sombrias de imperialismo e colonialismo, minando a ordem global baseada em regras e na igualdade soberana dos Estados. Para esses críticos, a captura de Maduro, embora possa ter removido um ditador, o fez de uma forma que comprometeu princípios fundamentais da coexistência pacífica entre as nações, transformando Trump em um vilão que desrespeitou a lei internacional e a autodeterminação dos povos. Por outro lado, para quem vê Trump como salvador, a captura de Maduro foi um ato de justiça e libertação, o culminar de anos de sofrimento e opressão. Eles argumentam que Maduro era um criminoso procurado pela justiça americana, acusado de narcoterrorismo e corrupção, e que sua remoção era uma necessidade moral e estratégica. Para esses defensores, a inação teria sido uma cumplicidade com a tirania e a diplomacia havia se esgotado como ferramenta eficaz. A operação militar, nesse ponto de vista, foi uma medida extrema, mas justificada, para acabar com um regime que havia destruído seu próprio país e desestabilizado a região. A ideia de que a soberania não pode ser usada como escudo para proteger criminosos e ditadores é um argumento central. Para eles, Trump agiu como um salvador, não apenas para o povo venezuelano, mas para a própria causa da democracia e dos direitos humanos, demonstrando que a impunidade não é eterna. A captura de Maduro, nesse contexto, é vista como um ato de coragem e determinação, que finalmente trouxe esperança para milhões de venezuelanos. A perspectiva dos que sofrem, a população venezuelana, é talvez a mais complexa e crucial para entender essa dicotomia.
para milhões de venezuelanos que fugiram do país ou que ainda vivem sob condições precárias, a queda de Maduro, independentemente dos meios, pode ser vista como uma libertação. Eles viveram anos de hiperinflação, escassez de alimentos e medicamentos, violência e repressão. Para essas pessoas, a remoção do regime que consideravam responsável por sua miséria pode ser um alívio imenso, e Trump, nesse sentido, poderia ser visto como um salvador. A esperança de reconstrução, de retorno dos exilados, de uma vida digna, é um sentimento poderoso que pode ofuscar as preocupações com a legalidade internacional ou a soberania. No entanto, mesmo entre os venezuelanos, a opinião não é unânime. Alguns podem temer as consequências de uma intervenção estrangeira, a perda de autodeterminação, ou a possibilidade de que a solução americana traga novos problemas. A história mostra que intervenções estrangeiras, mesmo com boas intenções, podem ter resultados imprevisíveis e duradouros, nem sempre positivos para a população local. A questão que se coloca é: a libertação imposta de fora é realmente libertação? E qual o preço dessa liberdade? A perspectiva geopolítica adiciona outra camada de complexidade. A captura de Maduro e a subsequente administração americana da Venezuela gerou um risco global significativo. Para os críticos de Trump, essa ação unilateral desestabilizou ainda mais as relações internacionais, provocando a ira de potências como Rússia, China e Irã, que tinham interesses e alianças com o regime de Maduro. Eles argumentam que a ação do Zé Ferreira poderia levar a uma escalada de tensões, a uma nova Guerra Fria ou a conflitos por procuração em outras partes do mundo. A ideia de que a intervenção na Venezuela foi uma jogada arriscada, que colocou em xeque a paz global, é um argumento forte para quem vê Trump como um vilão. Eles temem que, ao agir de forma tão unilateral, os IUA minaram a confiança e a cooperação internacional, tornando o mundo um lugar mais perigoso. A questão é: o benefício de remover um ditador justifica o risco de desestabilizar a ordem global? Por outro lado, para os defensores de Trump, a perspectiva geopolítica é diferente. Eles argumentam que a ação foi necessária para conter a crescente influência de potências adversárias na América Latina, que estavam usando a Venezuela como um ponto de apoio para desafiar os interesses dos Inasumira. Para eles, a remoção de Maduro foi um golpe estratégico contra esses adversários, reafirmando a hegemonia americana na região e enviando uma mensagem clara de que os EUA não tolerarão a interferência de potências hostis em seu quintal. A ideia de que a ação de Trump foi uma demonstração de força e determinação que restaurou a credibilidade dos ICMUA como líder global é um argumento para quem o vê como salvador. Eles acreditam que, ao agir decisivamente, Trump evitou um cenário ainda pior de desestabilização regional e de consolidação de regimes anti-americanos. A questão é: a afirmação da hegemonia americana é sempre benéfica para a paz e a estabilidade global? A perspectiva econômica também é crucial para entender quem ganha e quem perde nessa equação. Para os críticos de Trump, a intervenção e a subsequente administração americana da Venezuela podem ser vistas como uma forma de imperialismo econômico. Eles argumentam que o principal objetivo dos ICMUA é o controle dos vastos recursos petrolíferos da Venezuela, que são os maiores do mundo. A ideia de que a libertação é apenas um pretexto para que empresas americanas como a Chevron e a Exxon possam explorar o petróleo venezuelano em condições favoráveis é um argumento forte para quem vê Trump como um vilão. Eles temem que a riqueza do país seja drenada para fora, em vez de beneficiar a população local, e que a Venezuela se torne um estado cliente dos ICPCs, sem verdadeira soberania econômica. A história da América Latina está repleta de exemplos de intervenções estrangeiras motivadas por interesses econômicos, e essa perspectiva levanta sérias dúvidas sobre as verdadeiras intenções por trás da ação de Trump. Para os defensores de Trump, no entanto, a perspectiva econômica é de recuperação e estabilização. Eles argumentam que a má gestão do regime de Maduro havia destruído a economia venezuelana e que a intervenção americana é necessária para reconstruir o país e restaurar sua capacidade produtiva.
A ideia de que o investimento estrangeiro, a expertise americana e a reestruturação da indústria petrolífera trarão prosperidade para a Venezuela é um argumento para quem vê Trump como salvador. Eles acreditam que a recuperação econômica beneficiará a população local, criando empregos, melhorando os serviços e restaurando a dignidade. A promessa de que a riqueza do petróleo será usada para o desenvolvimento do país sob a supervisão americana é um pilar dessa visão. A questão é, a prosperidade econômica imposta de fora é sustentável e verdadeiramente benéfica para o povo, ou ela vem com um custo de soberania e autodeterminação? A perspectiva legal é um campo minado de debates. Para os críticos de Trump, a operação de captura de Maduro foi uma clara violação do direito internacional, da Carta da ONU e do princípio da não intervenção nos assuntos internos de estados soberanos. Eles argumentam que, mesmo que Maduro fosse um ditador, a ação unilateral dos Imesquip, sem um mandato do Conselho de Segurança da ONU, é ilegal e perigosa. A ideia de que a lei da força prevaleceu sobre a força da lei é um argumento central para quem vê Trump como um vilão. Eles temem que essa ação crie um precedente que minará a própria estrutura do direito internacional, levando a um mundo onde a força bruta é a única regra. A questão da legitimidade do julgamento de Maduro em solo americano também é levantada, questionando se os EUA têm jurisdição para julgar um chefe de Estado estrangeiro capturado em seu próprio país. Para os defensores de Trump, a perspectiva legal é diferente. Eles argumentam que o regime de Maduro havia perdido sua legitimidade ao violar a própria Constituição venezuelana, reprimir seu povo e se envolver em atividades criminosas transnacionais, como o narcotráfico. Para eles, a captura de Maduro foi uma ação de polícia internacional contra um criminoso procurado, e que a soberania não pode ser usada como escudo para proteger a impunidade. A ideia de que o direito internacional deve evoluir para lidar com regimes que violam os direitos humanos de forma massiva e que representam uma ameaça à segurança global é um argumento para quem vê Trump como salvador. Eles podem citar precedentes históricos onde a comunidade internacional agiu contra ditadores, mesmo sem um consenso unânime, para justificar a ação. A questão é, a justiça pode ser buscada fora dos marcos legais estabelecidos, e quem tem a autoridade para decidir quando isso é justificável? A perspectiva humanitária é talvez a mais sensível. Para os críticos de Trump, a intervenção, mesmo que tenha removido um ditador, pode ter um custo humano imenso. Eles temem que a ocupação americana, mesmo que temporária, possa levar a uma resistência interna, a conflitos armados e a uma maior desestabilização, agravando ainda mais a crise humanitária. A ideia de que a solução imposta de fora pode gerar novos problemas e sofrimento para a população é um argumento para quem vê Trump como um vilão. Eles questionam se a esperança de uma vida melhor sob a administração americana é realista, ou se ela será substituída por uma nova forma de dependência e controle. A história está repleta de exemplos de intervenções que, embora bem intencionadas, resultaram em caos e sofrimento prolongado para a população local. Para os defensores de Trump, a perspectiva humanitária é de esperança e alívio. Eles argumentam que a remoção de Maduro e a subsequente administração americana são os únicos caminhos para acabar com o sofrimento do povo venezuelano. A ideia de que a estabilização, a reconstrução e o investimento trarão uma melhoria significativa nas condições de vida, no acesso a alimentos, medicamentos e serviços básicos, é um argumento para quem vê Trump como salvador. Eles acreditam que a intervenção, embora dolorosa no curto prazo, é um preço a pagar pela restauração da dignidade e da prosperidade para milhões de venezuelanos. A promessa de que a ajuda humanitária fluirá livremente e que os refugiados poderão retornar para reconstruir suas vidas é um pilar dessa visão. A questão é, a esperança de uma vida melhor justifica os meios, e quem garante que essa esperança será realmente concretizada? Olhando para os cenários futuros, a questão Trump vilão ou salvador se torna ainda mais complexa. O que pode acontecer com a Venezuela sob a administração americana? Um cenário otimista, defendido pelos apoiadores de Trump,
prevê uma rápida estabilização econômica, o retorno de investimentos, a reconstrução da infraestrutura e a melhoria das condições de vida. Nesse cenário, a Venezuela se tornaria um exemplo de como a intervenção americana pode salvar um país do colapso, levando-o à democracia e à prosperidade. A ideia é que, após um período de transição, eleições livres e justas seriam realizadas e a Venezuela recuperaria sua soberania, mas agora como uma nação democrática e próspera. No entanto, um cenário pessimista, temido pelos críticos de Trump, prevê resistência interna, conflitos armados, uma ocupação prolongada e a perda da autodeterminação venezuelana. Eles temem que a administração americana possa ser vista como uma força de ocupação, gerando ressentimento e instabilidade. A ideia de que a Venezuela se tornaria um estado cliente do Ciperceuá, com sua riqueza explorada por interesses estrangeiros e sua soberania comprometida, é um argumento para quem vê Trump como um vilão. Nesse cenário, a libertação se transformaria em uma nova forma de controle e o sofrimento do povo venezuelano poderia continuar, embora sob uma nova bandeira. A história está repleta de exemplos de intervenções que, ao invés de resolver problemas, criaram novos e mais complexos desafios. A reflexão profunda sobre quando é justificável intervir nos assuntos internos de um país é central para este debate. Para os defensores da intervenção, a justificação reside na proteção dos direitos humanos, na derrubada de regimes tirânicos e na proteção dos interesses nacionais. Eles argumentam que, em casos extremos de genocídio, crimes contra a humanidade ou ameaças à segurança global, a comunidade internacional ou uma potência líder tem o dever moral de intervir. A soberania, nesse ponto de vista, não pode ser um escudo para a barbárie. Para os críticos da intervenção, a justificação é muito mais limitada. Eles argumentam que a intervenção militar deve ser um último recurso, com um mandato claro da ONU e um amplo consenso internacional, para evitar o caos, a desestabilização e a violação da soberania. Eles temem que a intervenção unilateral, mesmo com boas intenções, possa levar a consequências imprevisíveis e a um mundo mais perigoso. A questão é, existe um limite para a soberania de um Estado quando ele oprime seu próprio povo? E quem tem a autoridade para decidir quando esse limite foi ultrapassado? Outra reflexão profunda é sobre quem decide o que é certo. No caso da Venezuela, a administração Trump agiu com a convicção de que estava fazendo o que era certo, removendo um ditador e restaurando a democracia. Mas essa convicção é universal? Para muitos países, especialmente no sul global, a ideia de que uma potência estrangeira pode decidir o que é certo para outra nação é uma reminiscência de um passado colonialista e imperialista. Eles argumentam que cada povo tem o direito de determinar seu próprio destino, mesmo que isso signifique cometer erros ou escolher caminhos que não são aprovados por potências externas. A questão é, a moralidade de uma ação é determinada por quem a executa ou por quem a sofre, e quem tem a autoridade moral para impor sua visão de certo sobre outra nação. A resposta a essa pergunta molda fundamentalmente a forma como vemos as ações de Trump. Finalmente, a reflexão sobre qual é o preço da mudança é inevitável. A queda de Maduro e a subsequente administração americana da Venezuela prometem uma mudança radical para o país. Mas qual é o custo dessa mudança? Para os defensores de Trump, o preço é a libertação de um povo, a restauração da democracia e a prosperidade econômica. Eles argumentam que qualquer custo, seja em termos de vidas, recursos ou reputação internacional, é justificado pelo benefício final de remover uma tirania. Para os críticos de Trump, o preço pode ser muito alto: a perda da soberania, a desestabilização regional, a criação de um precedente perigoso e o risco de um conflito prolongado. Eles questionam se a liberdade imposta de fora é realmente liberdade, e se o custo humano e geopolítico dessa mudança vale a pena. A história nos ensina que as mudanças mais profundas raramente vêm sem um preço, e a Venezuela, nesse momento, está pagando um preço que ainda não sabemos qual será o seu valor final. Ao longo deste vídeo, exploramos os múltiplos ângulos da questão: Trump, vilão
ou salvador. Vimos os argumentos de quem o condena por suas ações unilaterais, pelas sanções que agravaram o sofrimento e pela violação da soberania. E vimos os argumentos de quem o exalta como um herói, que teve a coragem de enfrentar uma ditadura, proteger os interesses americanos e trazer esperança a um povo oprimido. Não há respostas fáceis, e talvez não haja uma única resposta certa. A verdade, como sempre, reside na complexidade das perspectivas, nas nuances dos fatos e nas consequências de longo alcance das decisões. Então, qual é a sua conclusão? Donald Trump é um vilão que desrespeitou a ordem internacional e causou mais sofrimento, ou um salvador que libertou um povo de uma tirania? Ou talvez ele seja algo entre os dois, uma figura complexa cujas ações tiveram consequências mistas. Dependendo do ponto de vista, acreditamos que a análise imparcial e a reflexão profunda são as ferramentas mais poderosas para entender o mundo em que vivemos. Se este vídeo te fez pensar, se ele te provocou a questionar suas próprias convicções ou a ver um lado diferente da história, então nosso objetivo foi alcançado. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal para mais análises como esta e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E o mais importante, deixe seu comentário abaixo. Queremos saber o que você pensa. Qual é a sua opinião sobre Trump e suas ações na Venezuela? Você o vê como vilão, salvador ou algo mais? Sua voz é fundamental para enriquecer este debate. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam participar dessa discussão crucial. Muito obrigado por sua atenção e por sua participação. Até a próxima.